Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. O nosso devocional de hoje está em Êxodo capítulo 15. Nesse capítulo nós temos aqui o cântico de Moisés, em louvor a Deus pela vitória alcançada no mar. Miriam também cantando com as mulheres. E na segunda parte do capítulo nós temos as águas de Mara que se tornaram doce. Esse cântico de Moisés é um louvor a Deus, ao Senhor Jeová, e ele divide-se em três partes. Primeiro, nele aprendemos o que Deus é, que Deus é força no dia da batalha, é um cântico na vitória, é salvação. Ele é o nosso Deus, o Deus dos nossos pais, o nosso próprio Deus, o poderoso que defende o seu próprio povo. Nós vemos que aqui também fala um pouco sobre a murmuração do povo de Israel, mas o cântico foca mais em exaltar a Deus, aquilo que Ele é. Então, em primeiro momento, a gente vê o que Deus é, e em segundo momento, a gente vê o que Deus é para os seus inimigos. Os inimigos são submersos nas águas, a gente vê toda a ação de Deus contra os seus inimigos. Nós vemos também que, assim como um espinheiro nunca conseguiria derrotar o fogo, assim o homem jamais conseguirá ganhar a sua luta contra Deus. É o mesmo que o Senhor falou com Paulo, na verdade ainda ali no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9, dizendo: duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões. O Senhor o chama de Saulo, né? Saulo, Saulo. Então o homem não pode vencer uma guerra contra o Senhor. É como o espinheiro contra o fogo consumidor da presença do Senhor. Então, em primeiro lugar, o que Deus é, em segundo lugar, o que Ele é para os seus inimigos, e em terceiro lugar, o que Deus faz aos seus amigos. Ele conduz aqueles que ele ama e que resgatou, ele conduz. Com seu poder, ele leva-os ao seu destino. Ele os faz sair, os faz entrar. Ele estabelece estes em um lugar que ele lhes preparou para descanso. Então, que Deus possa ser para nós essa terceira opção aqui, né? O que ele faz para os seus amigos. E a gente viu isso no capítulo passado, Deus na nuvem, a presença de Deus, significando bênção para um, mas para outro, significando dificuldade e problema. Porque Deus ele pode dificultar o caminho de um homem, assim como também pode facilitar o caminho de um homem. Depende de que lado este está da presença do Senhor. E por último nós temos aí as águas de Mara. Nas águas de Mara o povo havia caminhado 3 dias, que é o limite que o corpo humano pode ficar sem água no deserto, conforme alguns estudiosos. E aqui nós vemos que o povo murmura novamente. O povo, qualquer adversidade, qualquer situação, murmura. O capítulo 15, que nós estamos, versículo 24, o povo murmurou contra Moisés. A murmuração é algo que o Senhor Deus rejeita, o Senhor Deus não suporta a murmuração. Mas aqueles que temem a Deus, eles não murmuram. Olha o versículo 25. E Moisés clamou ao Senhor. Então, em vez de murmurarmos, vamos clamar a Deus. A murmuração é quando a gente faz como o povo aqui. Que havemos de beber? Né? Algum momento atrás, no mar, por que nos trouxeste aqui? Não tinha sepulcros, não havia sepultura no Egito? Agora nós vamos morrer. Reclamação, murmuração. E lá Moisés clama a Deus. Tanto é que o Senhor diz: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E aqui novamente Moisés clamando ao Senhor. Então, o resultado na hora da adversidade na nossa vida depende muito da nossa reação. Se nós vamos murmurar ou se nós vamos clamar ao Senhor. Que nós possamos aprender isso nesse dia. Em vez de murmurar, que nós possamos clamar ao Senhor. E quando Moisés clama ao Senhor, o Senhor lhe mostra a solução, lhe mostra a saída.
Deus sempre tem uma saída para nós, mas nós precisamos clamar para que o Senhor Deus nos mostre, como Agar ali, como aquele menino Ismael que chorou. Deus ouviu o choro do menino, Deus mostrou a fonte ali. Nós precisamos clamar àquele que pode resolver os nossos problemas e não murmurar para aqueles que não podem resolver. Amém? E aqui diz que o Senhor lhe mostra um madeiro, uma árvore, um pedaço de madeira. E foi esse pedaço de madeira lançado à água que transformou essa água amarga em água potável. E aqui o Senhor diz: se ouvirdes atento à voz do Senhor teu Deus, e se fizeres o que é reto diante de seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara, o Jeová Rafa. Olha só, momento de angústia, momento de adversidade. Há alguns minutos atrás, algum momento atrás, o povo estava cantando, alegre, por causa da vitória do mar. Passou-se 3 dias, ali estava o povo diante de Mara, um problema muito difícil de resolver, a sede assolando o povo, mas Deus deu vitória. Olha como é a nossa vida. Em algum momento estamos comemorando uma vitória, em outro momento estamos enfrentando uma dificuldade, parece que insolúvel, um problema insolúvel, e agora, em terceiro lugar aqui, vieram a Elim e ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Uma observação é que aqui Deus preparou para eles um momento de descanso, um momento de repouso, mas a experiência maior eles tiveram em Mara. Aqui não teve experiência nenhuma a não ser um repouso e um descanso, mas a experiência maior eles tiveram em Mara. É justamente como diz o hino 126 da harpa cristã: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Que Deus nos ajude, nos dê graça, para que possamos, na tribulação, na angústia, na dificuldade, em vez de murmurarmos, clamarmos ao Senhor, que sempre estará pronto a vir em nosso favor. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu dia. Tenha uma boa leitura, uma boa meditação na palavra de Deus.